a fé somos feitos teus filhos, povo santo do Senhor. Sem a fé não há como alcançar paz com nosso Criador. Escolheste um povo caído, revelando o teu amor. Deste fé ao homem pecador. Olá, bom dia, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, seja com todos. Louvamos a Deus por esse domingo, dia do Senhor, dia em que nos reunimos para cultuar a Deus, dia que a igreja se reúne para louvar, bendizer o nome do nosso Deus. Louvamos a Deus por seu amor, louvamos a Deus por sua misericórdia, louvamos ao nosso Deus por sua infinita bondade, por sua incrível benevolência e graça. E é um privilégio, uma satisfação enorme estar aqui mais uma vez para transmitir este culto, também ajudar os irmãos a cultuar o Senhor, a dar ferramenta para os irmãos cultuar ao Senhor e também pregar a palavra de Deus. Neste tempo em que nós estamos ainda no distanciamento social, em que nós não estamos vendo a maioria dos irmãos, os nossos irmãos nos acompanham por essa transmissão e louvamos a Deus por isso. É um tempo difícil, um tempo trabalhoso, um tempo incerto, mas nós cremos na soberania divina e cremos na providência divina. Meus irmãos, eu convido vocês agora para lermos um salmo, e a leitura de hoje é no Salmo 26, que é um apelo daquela pessoa que crê no Senhor, um apelo que o justo faz ao Senhor quando ele é atacado, quando ele enfrenta pessoas mal intencionadas, pessoas que agridem a nossa integridade e pessoas que fingem até fé no Senhor. Vamos ler então o Salmo 26, que diz assim: Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens falsos e com os dissimuladores não me associo. Aborreço a súcia de malfeitores e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos da inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde a tua glória assiste. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários, em cujas mãos há crimes e cuja destra está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade, livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano, nas congregações bendirei o Senhor. Meus irmãos, esta é a grande missão da vida, ficarmos na nossa fé, testemunharmos a nossa integridade que vem da observação, do cumprimento da lei do Senhor, da palavra de Deus, e cultuarmos ao Senhor, como diz o final desse salmo. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade, livra-me, tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano, nas congregações bendirei ao Senhor.
que vocês possam bendizer ao Senhor, que todos nós possamos bendizer ao Senhor, e assim o Senhor será glorificado em nossa vida, o Senhor será glorificado em nossa casa, o Senhor será glorificado em todo o tempo em nossa vida, porque o Senhor é bom e Ele faz justiça àqueles que andam nos seus caminhos. Vamos orar a Deus. Senhor Deus eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Deus eterno, nós nos arrependemos de nossos pecados. Senhor, nós confessamos nossos pecados e nos arrependemos, Senhor, pois somos pecadores, mas grande é a tua bondade, grande é a tua misericórdia, contigo está o perdão, e nós te louvamos e nós te bendizemos. Também neste momento, Senhor, eu te peço a tua bênção, Senhor, para todos que estão nos acompanhando, nos assistindo, cultuando conosco, que todos sejam alcançados por tua boa mão poderosa, por tua mão de bondade, mão de misericórdia. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, nós te exaltamos. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo seja a glória. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus seja louvado. Meus irmãos, vamos cantar agora, nós vamos ter o nosso momento de cânticos, nosso momento de louvores, e eu convido vocês para louvar a Deus conosco, para cantar conosco. Acompanhem, não apenas assistam, mas acompanhem as letras dos cânticos, estarão aí na projeção, para que vocês possam cultuar conosco. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus. A sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende
misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom e tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, tu és bom e tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom e tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom todo tempo, em todo tempo. Deus é bom, Deus é bom em todo tempo, em todo tempo. Deus é bom. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Vamos, meus irmãos, aos 10 mandamentos. Os mandamentos do Senhor são agradáveis e eu faço um desafio a todos vocês que leiam o Salmo 119. Ele é grande, mas quem não conseguir, porque é um salmo que necessita também de uma leitura calma, ler de novo alguns versos para assimilar, leia em mais de uma vez. Salmo 119, onde o autor, o salmista Davi, ele expressa a sua paixão, seu amor pelos mandamentos do Senhor. É maravilhoso ler o Salmo 119. E os 10 mandamentos, meus irmãos, eles são maravilhosos porque eles são a expressão da lei perfeita do Senhor. É a expressão da vontade perfeita do Senhor. São os 10 mandamentos. Vamos recitar então, recitem comigo. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus. Não as adorarás e não lhes dará culto. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Quinto mandamento: honra a teu pai e a tua mãe. Sexto mandamento: não matarás. Sétimo mandamento: não adulterarás. Oitavo mandamento: não furtarás. Nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E 10º mandamento: não cobiçarás nada do teu próximo.
Que maravilha! Os primeiros 4 mandamentos, eles falam da nossa adoração a Deus. O preâmbulo dos mandamentos, se vocês lembram, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. E aí então, depois desse preâmbulo, depois dessa frase inicial, esse motivo da obediência aos mandamentos, então vem a descrição dos 10 mandamentos. Então os primeiros 4 mandamentos se referem à nossa adoração a Deus. O Senhor é o nosso Deus. E do 5º mandamento ao 10º se refere como nós podemos glorificar a Deus no nosso relacionamento com o nosso próximo. Então o 5º mandamento se refere à família, o 6º mandamento à sociedade, o 7º mandamento ao casamento, o 8º ao andar corretamente, a respeitar o bem do próximo, o 9º, o nome do próximo, e o 10º, as coisas do próximo. E o contentamento que vem de Deus, o contentamento com a vida. São mandamentos maravilhosos, que se a gente conseguir assimilar esses mandamentos, entender que os mandamentos existem porque o Senhor é Deus, o Senhor é o nosso Deus, nós vamos, a gente vai ser as pessoas mais felizes do mundo, porque nós temos um Deus que nos ama e fez esses mandamentos para nos guardar, nos proteger e nos abençoar. Vamos agora ao credo apostólico, meus irmãos. Vamos recitar juntos. Credo apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao 3º dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus, que nos ama tanto e nos chamou para sermos seus filhos. Vamos agora, meus irmãos, a 2 perguntas do breve catecismo, e como sempre nós não estamos vendo o catecismo na sequência, mas estamos vendo perguntas que tenham alguma relação com o sermão do dia, da semana. Hoje são as perguntas 20 e 21. Nós vamos falar hoje sobre o tema a redenção que há no Senhor Jesus Cristo. E a pergunta número 20 é a seguinte, eu faço a pergunta e vocês respondem, porque o texto da resposta estará aí na tela. Vamos lá então. Pergunta número 20. Deixou Deus todo o gênero humano perecer no estado de pecado e miséria? Vou fazer de novo a pergunta. Deixou Deus todo o gênero humano perecer no estado de pecado e miséria? Resposta: tendo Deus, unicamente pela sua boa vontade, desde toda a eternidade, escolhido alguns para a vida eterna, entrou com eles em um pacto de graça, para os livrar do estado de pecado e miséria, e trazer a um estado de salvação por meio de um Redentor. Vamos agora à pergunta 21. Quem é o Redentor dos escolhidos de Deus? Resposta: o único Redentor dos escolhidos de Deus é o Senhor Jesus Cristo, que sendo o eterno Filho de Deus se fez homem, e assim foi e continua a ser Deus e homem em 2 naturezas distintas, e uma só pessoa para sempre. Os textos vão estar no sermão.
acompanhe o sermão, seja edificado, e que esse sermão edifique muito a vida de todos, porque a motivação principal da pregação da palavra é glorificar a Deus, é que Deus seja glorificado por meio de nosso Senhor Jesus Cristo em nossa vida. Meus irmãos, então vamos ao sermão de hoje. Nós estamos nessa série Doutrinas que Trazem Esperança, já estamos chegando para o final da série, Doutrinas que Trazem Esperança, e hoje é o sermão número 7, nós vamos falar sobre redenção. Redenção. E o texto bíblico, dentro desse capítulo 1 de Efésios, que nós estamos fazendo essa série, será o verso de número 7, que diz assim: no qual, no amado do verso 6, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. O que é a redenção? Como nós podemos falar de redenção? A redenção é a nossa libertação. Quando nós falamos em libertação, nós deveríamos estar falando sobre a libertação do pecado, a libertação do castigo eterno. O principal problema do ser humano é a sua natureza pecaminosa, é a sua índole pecaminosa. É mais do que uma tendência, mais do que uma inclinação, é a sua índole, a sua natureza pecaminosa. Alguns falam de uma forma atenuante: o ser humano tem uma inclinação ao pecado, o ser humano tem uma tendência ao pecado. Não é essa a verdade. Se fosse só uma inclinação ou uma tendência, nós poderíamos perfeitamente evitar o pecado, não pecar, nos tornarmos, por meio de exercícios de algum tipo, nos tornarmos pessoas perfeitas, ou quase isso. Mas não é apenas uma inclinação, não é apenas uma tendência, é uma natureza que nós temos que nos afasta de Deus, uma natureza pecaminosa. E a redenção é a nossa libertação. Libertação do quê? Libertação da condenação e castigo do pecado. Na conversão, nós somos libertos do poder do pecado. Então, hoje nós estamos sendo libertos do poder do pecado, porque por meio da ação da palavra de Deus em nós, por meio da nossa fé no Senhor Jesus Cristo, da ação do Espírito Santo e da palavra, nós estamos sendo libertos do poder do pecado e finalmente seremos libertos de todo o pecado na glorificação. A redenção significa a emancipação ou libertação da maldição da ira de Deus sobre nós e a restauração da verdadeira liberdade. O ser humano é um pecador. E esta é uma doutrina bíblica que não tem como ser negada. O ser humano é escravo do pecado. Hoje, meus irmãos, muitas pregações, muitos pregadores tentam minimizar esse fato, tentam negar esse fato, tentam colocar uma bondade intrínseca ao pecador, uma bondade própria do pecador, uma natureza maravilhosa para o pecador. Mas veja, meus irmãos, os textos bíblicos, em João capítulo 8, verso 34, diz assim: Jesus disse: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Romanos 7,14 diz assim: eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Aqui Paulo testemunha isso: eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. O pecado, ele condena o ser humano. O que é o pecado? O pecado é a quebra da lei de Deus. O pecado é a quebra da vontade de Deus na vida de todos nós. Deus é santo e Ele não pode aceitar o pecador na sua condição de pecador. O ser humano está perdido em seus pecados.
Mas Jesus na cruz o resgata dessa condição e desta situação. 1 Coríntios capítulo 7, verso 23, fala desse resgate, dessa obra de Jesus na cruz. Por preço fostes comprados. Não vos torneis escravos de homens. Nós fomos comprados por Jesus. A salvação é um resgate. Gálatas capítulo 3, verso 13, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. O Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos resgatou da maldição da lei, da maldição da condenação por nossa quebra da lei. A redenção também significa que aquele que foi redimido ou liberto, ele encontra a verdadeira liberdade. O cristão deveria ser uma pessoa livre. O cristão deveria sentir-se uma pessoa livre. O cristão não deveria aceitar ser dominado por ninguém, ser coordenado por ninguém. O cristão deveria ele mesmo encontrar em Jesus os motivos para viver uma vida livre. O cristão não precisaria de regras para andar corretamente, de leis para andar corretamente, porque ele foi resgatado. Então, por exemplo, em João capítulo 8, verso 32, diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, verso 36, o Senhor Jesus diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Gálatas, e nós estamos falando dessa obra de Jesus, a redenção, que nos traz libertação. Gálatas capítulo 5, verso 1 diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. O Senhor Jesus Cristo nos libertou. O ser humano, aliás, o ser humano não, o cristão deveria ser esta pessoa livre, experimentar essa liberdade. Mas o grande problema é que parece que as pessoas não sabem o que é viver essa liberdade. Elas, ao sentir-se livres, elas acham que a liberdade é fazer aquilo que as faz felizes. Elas acham que liberdade é fazer tudo que as torna emocionalmente realizadas, psicologicamente realizadas, meus irmãos, ou até fisicamente, carnalmente realizadas. Mas a liberdade, na verdade, meus irmãos, é a liberdade para não pecar, é a liberdade de sentir-se uma pessoa livre da ira de Deus, livre da condenação. Não há mais um Deus tentando nos condenar, nos pegar, nos atirar no fogo do inferno, porque nós temos essa vida agora e deveríamos ter essa consciência de vivermos a nossa vida como filhos de um Deus santo. Então esta redenção ou libertação, ela foi conquistada pela morte de Jesus, pelo sangue de Jesus, ou seja, por sua morte na cruz. Entregue por a vida de Cristo, a vida de Jesus, ela foi entregue na cruz em nosso lugar. Foi Ele morrendo em nosso lugar, em meu lugar, em teu lugar. Ele deu a si mesmo, Ele deu a sua vida. O Redentor, ele foi constituído, e Ele mesmo se constituiu em uma oferta pelo pecado, para a nossa libertação, para a nossa liberdade. Isaías capítulo 53, do verso 10 a 11, diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito.
Agora observe, meus irmãos, o final deste texto. O meu servo, o justo, o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo, Isaías escreve isso aqui centenas de anos antes. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E depois da morte de Jesus, o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, a libertação, meus irmãos, ou a redenção por tudo isso, se constitui também naquilo que ela significa, o perdão dos nossos pecados. A redenção significa que ele sofreu castigo devido ao pecado, por isso, Deus, o Deus eterno, Criador de todas as coisas, o Criador do universo, Criador e sustentador do universo, o Deus em que nós cremos, ele perdoou os nossos pecados, ele nos deu o perdão. Então, eu que estou aqui pregando, os meus pecados foram perdoados. Vocês que estão aí ouvindo essa pregação, saibam que os pecados de vocês foram perdoados. Os pecados do passado, vocês que estão em Cristo, não pesam mais sobre vocês. Não há maldição por causa disso. Não há condenação por causa disso. Aqueles que estão em Cristo tiveram seus pecados perdoados e esta é a vida em liberdade. Não há mais um fardo de condenação sobre a nossa vida. Não há mais um peso que nós temos que carregar. Não há mais um jugo. Não há mais o inferno atrás de nós, sobre nós. A nossa vida não é mais um inferno porque os nossos pecados estão perdoados. Então eu quero trazer aqui, meus irmãos, 4 proposições sobre o que é a redenção. Em primeiro lugar, a redenção significa que o Redentor, Jesus Cristo, é o Redentor e a redenção. O Redentor, o Senhor Jesus Cristo, ele é o Redentor e a redenção. O texto que nós lemos diz, no qual, isso se refere ao verso 6, o amado Filho de Deus, no qual temos a redenção. A redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. O nosso Redentor, ele é a nossa redenção. Ele, no seu sacrifício, na sua morte, ele conquistou a nossa redenção e tornou-se o nosso Redentor por sua graça. E por sua graça, o Deus, o Pai, tornou Cristo nosso Redentor e a nossa redenção. Por isso, o cristianismo é Cristo. E qualquer coisa que se apresente como cristianismo, mas que não insista na absoluta e essencial necessidade de Cristo, não é cristianismo. O cristão é um cristão porque ele é redimido. Nós não podemos fazer-nos cristão, não se pode fazer um curso para ser cristão. Se alguém está tentando se fazer cristão ou se tornar um cristão, está no caminho errado. Todos os esforços que acaso façamos, os esforços religiosos, não nos fazem reconciliar com Deus. Somente crendo em Cristo e em sua obra de redenção, nos fará verdadeiros cristãos. Somente é cristão aquele que crê em Cristo e na sua obra de redenção, aquele que vive em Cristo, aquele que não apenas professa Cristo, mas que vive nele, que anda com ele. Este é o cristão. O Senhor, meus irmãos, é que nos faz cristãos no momento em que nós cremos em Cristo. O Senhor não veio a este mundo apenas para nos ensinar a sermos cristãos, não veio ao mundo para nos ensinar a sermos boas pessoas e fazer coisas certas para agradarmos a Deus, para sermos aceitos por Deus. Não, ele veio fazer algo por nós. Ele não veio nos dizer o que nós temos que fazer para nos salvar. Ele não veio nos dizer o que nós temos que fazer para nos salvar.
Ele veio para nos salvar, Ele é a nossa salvação, este é o Evangelho. Ele veio para fazer algo por nós, não agir em nosso favor, mas para fazer o que nós não podíamos fazer. Ele veio nos substituir, sofrer a nossa punição, sofrer a nossa condenação. É Ele e o que Ele fez por nós que constitui a nossa salvação. E vocês estão esperando, né, buscando coaching, e vocês estão buscando, vocês não, alguns de nós, né, estamos buscando motivação para viver. Essa é a grande motivação para viver. E a grande motivação para viver é o Evangelho em nós. Meus irmãos, essa é a salvação, essa é a redenção. Em segundo lugar, a redenção é em Cristo. Ele não é o anúncio dela, Ele é a redenção. A redenção é em Cristo, Ele não é o anúncio dela, Ele é a redenção. O verso que nós lemos diz: no qual temos a redenção, ou em quem temos a redenção, é nele. Irmãos, a cruz de Cristo é o modo pelo qual Deus nos salva, é o modo pelo qual Deus perdoa nossos pecados, nos redime. É o que Deus fez na cruz, no Calvário, é o que Deus fez na cruz. É o que Deus fez no Calvário, na cruz, que produz o perdão, a redenção, a nossa salvação. Segundo aos Coríntios 5,19, neste tão extraordinário texto, Deus estava em Cristo, Deus estava em Cristo, Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo, reconciliando consigo o mundo. É em Cristo que Deus nos reconcilia com Ele mesmo. A redenção é em Cristo. Cristo foi feito pecado por nós, Jesus foi feito pecado por nós. Os nossos pecados foram, todos eles, lançados sobre Ele. E a doutrina da salvação e da redenção é esta: que o Senhor Jesus Cristo, pessoalmente, é a redenção. A salvação está nele. A nossa salvação é Ele. 1 Coríntios, meus irmãos, olha a essência da salvação. Eu gostaria que vocês entendessem isso. Eu gostaria que todos entendessem essa maravilha que é a doutrina da salvação, a mensagem da salvação. 1 Coríntios 1,30 diz assim: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Ele se tornou tudo isso. Ele não apenas proporcionou essas coisas a nós, Ele é estas coisas em nós. Meus irmãos, nós não podemos substituir a redenção em Cristo por outro tipo de redenção. Nós não podemos substituir. Alguns substituem a redenção por outra forma. Alguns dizem que o conceito de salvação do cristianismo histórico está ultrapassado, que é um conceito medieval, que salvação hoje é inclusão social, incluir o necessitado, o desfavorecido, e dar condições sociais a ele. Eles dizem: isso é salvação. Meus irmãos, ajudar o pobre, socorrer o necessitado, olhar, acolher o desfavorecido socialmente, não é uma opção do cristão, é missão do cristão. Cristãos há que não olham para o pobre, que ignoram a necessidade dos menos favorecidos. Passaram a pandemia toda sem pensar com misericórdia para com o necessitado. Não ajudam ninguém, não socorrem ninguém, vivem para si mesmos. Isso não é cristianismo, mas justiça social não é a redenção que Cristo veio realizar.
Atender o necessitado em suas necessidades é uma missão dos redimidos, mas isso não é redenção. Pregar o evangelho não é ajudar os pobres, mas quem prega o evangelho deve necessariamente ajudar os pobres. Ajudar os pobres faz parte do evangelho, mas não é todo o evangelho. Lutar por justiça no mundo, lutar por melhores condições sociais das pessoas, lutar contra os pobres, lutar contra as injustiças no mundo faz parte da vivência do evangelho, mas não é esta a síntese do evangelho. O evangelho é o anúncio do perdão dos pecados. É o resgate dos pecadores. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. É isso que significa a redenção. Por isso, meus irmãos, sistemas como a teologia da libertação, teologia da missão integral, teologia da missão na íntegra, evangelho social, são equívocos, porque não colocam o foco na salvação dos pecadores, mas de alguma forma transformam a redenção em salvação da pobreza e não da condenação por causa do pecado, e aí distorce o evangelho. Irmãos, o cristão precisa lutar por melhores condições de vida, o cristão precisa ser contra as queimadas no Pantanal, na Amazônia. O cristão deve ser contra a caça predatória, o cristão deve ser contra o racismo, o cristão deve lutar contra o racismo, o cristão deve lutar contra as injustiças, mas por ele ser cristão, mas isso não é a essência do evangelho. Isso faz parte da pregação do evangelho, porque a essência do evangelho é Jesus Cristo morrendo pelos pecadores. E eu quero então, meus irmãos, fazer algumas considerações para a aplicação dessa doutrina. E eu quero fazer em forma de perguntas para finalizar. Eu falei em 4 proposições, na verdade, são 2 proposições do sermão de hoje. Mas eu tenho 4 aplicações dessas 2 proposições. E a primeira, meus irmãos, a primeira pergunta, eu quero começar perguntando: você sabe sobre o poder da redenção? Você sabe que seus pecados estão perdoados? Que não precisam pagar pelos pecados? Que não precisam fazer penitências pelos pecados? Dar um carro pelos pecados? Subir ao monte pelos pecados? Fazer sacrifícios pelos pecados, porque Jesus já fez? Nossos pecados só podem ser perdoados, meus irmãos, se tivermos consciência de que precisamos de redenção, que precisamos do perdão dos pecados e que somente em Jesus Cristo nós obtemos este perdão dos pecados. Não somos nós que alcançamos esse perdão, mas é Ele que alcança por nós. Segundo, você sabe que Deus o perdoa não pelo que você pode fazer, mas pelo que Cristo fez? Você sabe disso? Você sabe que Deus o perdoa não pelo que você pode fazer, mas pelo que Cristo fez? Não é por aquilo que você pratica como forma de religião ou religiosidade. Você precisa saber disso, não é por aquilo que você pratica como forma de religião ou religiosidade. É muito lindo uma pessoa que tem uma vida devota, é muito lindo, é grandioso, é maravilhoso, é linda a vida devota, a vida vivida devotamente, a vida que pratica devocionais em devoção profunda. É lindo isso, porém, meus irmãos, não é por aquilo que você pratica como forma de religião ou religiosidade que você alcança o perdão de Deus. Você precisa saber disso, que é Deus em seu amor. Você precisa saber que é por causa do que aconteceu em Cristo. É por causa disso e somente disso que Deus perdoa. Você sabe que é por causa do que aconteceu em Cristo. Você sabe que é por causa disso e somente disso que Deus o perdoa. Terceiro, meus irmãos, quando você pensa em si próprio e nos perdão dos seus pecados, você pensa em méritos ou graça? Vou repetir isso aqui, ó.
Quando você pensa em si mesmo, no perdão dos seus pecados, você pensa em méritos ou você pensa em graça? Irmãos, vocês precisam saber que é Deus em seu amor. É Deus em sua bondade, em sua misericórdia, que o leva à salvação e à redenção e ao perdão dos pecados. Por isso, pensar em méritos é orgulho diabólico. Você precisa pensar em graça. É por graça que Deus o perdoa. E por último, que tipo de vida você vai viver então? Que tipo de vida você vai viver então? Ser salvo é estar em Cristo. Não simplesmente crer no seu ensino, mas estar nele e ser participante de sua vida, de sua morte, de seu sepultamento, da sua ressurreição e de sua glória como intercessor. Meus irmãos, eu quero terminar esse sermão, finalizar esse sermão, afirmando o seguinte: nele, que é o texto bíblico, nele temos a redenção, nele temos a redenção, nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Que Deus seja glorificado. Senhor Deus eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos por tão grande amor que foi revelado na cruz em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Te louvamos, te bendizemos, te glorificamos. Toda a glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Eu sou como o pó que o vento leva ao passar. Um sopro, uma névoa, mais um homem a caminhar. Tu és eterno e o teu amor dura para sempre. És infinitamente grande, mas não distante está. Quero amar tua vontade e descansar na tua fidelidade. Eu quero crer na soberania do teu querer, viver, morrer, para enfim viver, resignar meu eu aos planos teus. Que alegria, meus irmãos, quanta bondade do nosso Deus, quanta bondade do nosso Deus. Meus irmãos, vamos recitar o Credo Niceno neste momento. O Credo Niceno nós recitamos no momento da ceia do Senhor, no momento em que nós participamos do cálice, do pão e do cálice, e nesse momento de distanciamento em que nós estamos sem nossos cultos presenciais, nós não estamos participando do sacramento, da ceia do Senhor. Nós participamos já este ano, e isso deve, meus irmãos, nos alimentar em Cristo, nos fortalecer em Cristo, na lembrança do sacramento que nós participamos alguns dias atrás, alguns meses atrás, e do qual nós vamos participar daqui uns dias mais, né? Vamos a Deus, isso deve mover a nossa vida. Nós temos Cristo, que é o sacramento por excelência. Vamos então recitar o Credo Niceno, o texto vai estar aí na tela, para que vocês recitem comigo. Ele é lindo, ele é maravilhoso, um credo extraordinário, profundo, vivo. Vamos lá então, recitem comigo. Creio em um só Deus, Pai, Todo-Poderoso,
Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, em um só Senhor Jesus Cristo, Filho único de Deus, gerado do Pai antes de todos os tempos, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e para nossa salvação desceu do céu, e encarnou pelo Espírito Santo e da Virgem Maria e se fez homem. E por nossa causa foi crucificado, e ressurgiu de novo ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e subiu ao céu, e está sentado à mão direita do Pai, e virá de novo em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor que dá vida, que procede do Pai e do Filho, e que com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, e que falou pelos profetas, e numa igreja una, santa, católica e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo por vir. Amém. Isso é uma glória, isso é uma glória. Luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Esse é o nosso Senhor, a quem confessamos, a quem adoramos, a quem servimos. Luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Como não glorificar a Deus? Como não viver uma vida para a glória de Deus? Como não levar a nossa família a adorar a Deus? Como não desejar que o mundo conheça a Jesus? Isso é uma glória, isso é uma glória. Meus irmãos, nós somos a Capela Missional, Igreja Cristã de Confissão Reformada. O nosso endereço é na rua Nicolau Eli, 332, no bairro Jardim Floresta, em Porto Alegre. E como você sabe, eu digo isso todos os domingos, ainda com tristeza no coração, nós estamos sem nossos cultos presenciais. Mas logo, meus irmãos, está mais perto do que longe a nossa volta, e assim nós cremos. Eu peço aos irmãos, aos jovens, principalmente, que desejam muito a volta de nossos cultos presenciais, e eu tenho conversado com quase todos nas últimas semanas sobre isso, e eu peço que vocês tenham paciência em favor daqueles que ainda não poderiam estar conosco, que a gente espere mais um pouco, isso está sendo conversado, orado, mas logo nós teremos, quem sabe já, o anúncio da volta dos nossos cultos presenciais, e de preferência com todo mundo, com todo mundo. Mas tenham paciência, fiquem firmes, assistam os cultos, de preferência, meus irmãos, isso deveria ser uma missão do domingo, às 10 da manhã, no horário do culto. Faça disso uma prioridade, como se nós estivéssemos no domingo nos nossos cultos presenciais, em tempo normais, certo? Eu faço esse apelo, faço esse pedido. Também, meus irmãos, contribuam com a Capela Missional. Nós estamos mantendo o nosso prédio, a nossa estrutura, a nossa água, a nossa luz. Então, quem desejar, contribua. E aqueles que são contribuintes, mantenham as suas contribuições. Isso será muito bom. Mas, lembre-se dos necessitados. Faço um apelo aqui também, para que vocês lembrem dos necessitados. Nós estamos na virada do mês, já nos aproximando da virada do mês, e eu gostaria muito que vocês, então, lembrassem dos necessitados, daquelas pessoas que necessitam de uma cesta básica, daquelas pessoas que necessitam de ajuda. É a missão do cristão. Então, faça isso, nos procure, que nós estamos atendendo várias famílias que precisam muito de que aqueles que podem se lembrem delas. Não faça do esquecimento uma desculpa. Esquecimento, nesse caso, é pecado. É fugir à responsabilidade de ajudar aquele que precisa. Ser cristão também é ajudar o necessitado.
Vamos orar nesse momento o Pai Nosso. Eu convido a todos então para orar o Pai Nosso, oração do Senhor. Ore comigo então o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Deus eterno, nós oramos agora, intercedemos por todos os nossos irmãos que estão nos assistindo. Que a tua boa mão seja com todos. Meu Deus, olha para o doente, olha para o atribulado de coração, olha para essa pessoa que está perturbada, ansiosa, essa pessoa que está passando por dificuldades, por apertos financeiros, crises financeiras, desemprego, dívidas, ansiedade, medo. Estende a tua mão, Senhor, estende a tua mão para que haja esperança em cada coração. Que o teu Espírito Santo vá ao fundo desse coração, ao fundo dessa alma, para que essa pessoa se levante da sua crise, para que o teu nome seja glorificado, que a tua boa mão seja com todos, Senhor. Que a tua benevolência alcance a todos que estão agora orando neste momento, Senhor. Meu Deus, que a tua bondade se estenda a cada um que nos assiste nesse momento. Livra-nos do mal, livra-nos do maligno, Senhor. Guarda nossos filhos, guarda nossas crianças, livra nossos filhos do mal, livra nossos filhos do maligno, livra, Senhor, os mais velhos, os mais novos, os casados, os solteiros, Senhor, os idosos, os bebês. Estende a tua mão, a tua boa mão, a tua mão de misericórdia, a tua mão de bondade, a tua mão que é socorro bem presente. Tu, ó Deus, que ouves a nossa oração, atende-nos, porque nós te pedimos para que cada um seja alcançado por tua mão de misericórdia, por tua mão de bondade, de graça, de benevolência, Senhor, e o teu nome será glorificado. Dá-nos uma semana abençoada, nos guarda, Senhor, nos livra de doenças mortais, nos livra de acidentes, também abençoa o nosso país, abençoa nossa cidade, abençoa nosso estado, abençoa os hospitais e os hospitalizados, as equipes médicas e de trabalho em geral, Senhor, e aqueles que estão hospitalizados, aos nossos irmãos que estão hospitalizados. Ó Deus, lembra-te dos pastores, de pregadores que também estão hospitalizados, Senhor, das famílias, dos filhos. Ó Deus, que ampara o necessitado. Também lembra-se, Senhor, das injustiças que são praticadas mundo afora, seja por quem for, Senhor. Estende a tua mão de ira e de misericórdia. Estende a tua mão, Senhor, de justiça e de bondade, para que o teu nome seja exaltado em tudo, em todos os lugares. Nós oramos, Senhor, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam glorificados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Vivam a semana em paz, na paz, fiquem na paz. E, como eu disse, tenham uma semana debaixo da bênção de Deus. E domingo que vem estaremos novamente com vocês. Deus abençoe a todos. Amém. Tua graça me constrange, mostra o teu amor. Mesmo quando pouco é minha fé, tua fidelidade é mesma, Senhor. Agora do pecado livre sou, não estou mais acorrentado, meu Deus me salvou. Quero
tua